Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos assuntos da disciplina de Direito e Legislação na Saúde, cada um em sua casa, para o bem comum de todos. Mas logo logo estaremos de volta. Enquanto isso, vamos dando continuidade aqui. Nós vamos falar nesse primeiro momento agora sobre o programa de volta para casa. Antes disso, eu havia enviado um material em PDF no grupo de WhatsApp que constava sobre o embasamento teórico da lei de número 20.216, que contempla as pessoas com transtornos mentais e sofrimentos decorrentes do uso de álcool e drogas. Recebi muitas dúvidas a respeito e no decorrer aqui da nossa apresentação eu vou estar comentando algumas delas. Esse programa de volta para casa é um programa voltado para as pessoas com transtornos mentais que passaram muito tempo internalizadas, né? Muito tempo internadas em hospitais psiquiátricos. Qual é o objetivo dessa aula? Nós temos como os principais objetivos compreender o objetivo do programa de volta para casa, conhecer a lei de número 20.216 de 2001 e discutir sobre os direitos de acesso à saúde de pessoas com transtornos mentais. Vocês já sabem que a gente estava falando sobre, antes de tudo isso acontecer, sobre os programas sociais que visam a ampliação do acesso à saúde de todos. Apesar de nós termos uma saúde de forma universal aqui no Brasil e igualitária, ainda é necessário políticas públicas e criação de programas sociais que democratize esse acesso, né? Temos os mais vulneráveis, pessoas mais pobres, a gente viu sobre o programa Bolsa Família, que foi importante na questão do acesso aos serviços públicos de saúde, como também de educação e entre outros. Vamos aqui falar sobre o programa de volta para casa. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que existe uma política geral sobre saúde mental, que é a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, conhecida como uma das principais para o atendimento de saúde de pessoas com sofrimento de transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. Quando eu passei esse material para vocês em PDF, os alunos perguntaram assim: professora, tiveram dúvida a respeito das pessoas que têm transtornos mentais e perguntaram: professora, autistas se enquadram nessas pessoas com transtornos mentais? Bom, em relação à questão dos autistas, existem umas políticas específicas para eles. São pessoas que são consideradas autônomas e que podem desenvolver funções sociais, não é? E não se encaixam, estão mais encaixadas sobre um não transtorno, mas como uma alteração. Né? Os transtornos mentais que nós podemos ver são as esquizofrenias, pessoas portadoras de ansiedade, depressão com risco para suicídios, são aquelas pessoas que não possuem uma autonomia para responder pelas suas ações dentro da sociedade, na sua vida particular, família e isto. Bom, para que a gente tenha uma compreensão, é necessário que eu faça para vocês um pequeno recordatório sobre o processo histórico do levantamento das políticas públicas à assistência das pessoas com transtornos mentais. Nós tivemos um primeiro momento, que foi em 78 e 91, tivemos um segundo momento, que foi em 92 a 2000, e um terceiro momento. No primeiro momento, a gente viu, ocorreu a crítica sobre um modelo hospitalocêntrico. O que significa isso, gente? Por muito tempo, as pessoas com sofrimento psicóticos, elas eram consideradas pessoas possuídas, não é? E com isso existiu toda uma forma de tratamento desumano, em que eles amarravam, prendiam, se tornavam um atendimento em cárcere privado, em que existia a camisa de força. E tudo isso, nessa época, começou a ser criticado, porque essas pessoas mereciam um atendimento melhor. Aí nós tivemos o segundo momento, que foi a implantação da rede de atenção psicossocial, que foi importantíssimo para a gente estar
para a gente estar no atual momento com uma forma mais humanizada de atendimento a essas pessoas. E também o terceiro momento, a gente teve a reforma psiquiátrica, depois da Lei Federal de número 10.216, que consolidou um novo modelo, um modelo bem mais humano que nós vamos conhecer a partir de agora. Em pressupostos históricos, a gente tinha uma forma de tratar as pessoas em manicômios. Foi criticado no primeiro momento. Condições desumanas, né? Aí foi relatado sobre sobre os direitos humanos. Nós tivemos o fim da ditadura militar e experiências exitosas na Europa com substituição do modelo centrado no hospital psiquiátrico. Na década de 80, a gente teve a desinstitucionalização de moradores de manicômio. O que significa isso? As pessoas que eram presas, que eram tratadas e que elas não poderiam estar em sociedade porque elas não poderiam responder pelos seus atos e colocavam em risco, começou-se então a pensar em alternativas para recolocar essas pessoas dentro da sociedade como uma forma de humanidade mesmo. Inicia-se na década de 80 os serviços de atenção psicossocial, usuários em seus territórios de existências, políticas de diminuição da oferta de leitos hospitalares, e a gente teve também as mudanças da própria sociedade sobre os conceitos em relação à doença mental. Ou seja, a gente foi conscientizado de que essas pessoas não eram possuídas, não eram demoníacas, não eram bruxos, eram pessoas das trevas, como eram relatados, como eram considerados. Nós temos aqui a Lei Federal de número 10.216, que fala sobre os direitos das pessoas de transtornos mentais, incluindo aqueles relacionados aos usos das substâncias psicoativas, como crack e outras drogas, direito a tratamento e respeito e principalmente a cidadania, e temos também nessa lei os serviços comunitários e de base territorial. O que significa isso, gente? Bom, são serviços que têm as portas abertas, que estão próximo de onde o usuário vive, no caso do CAPS. Nós temos outras alternativas para tratar essas pessoas, como a questão relativa à família, da igreja, da escola, todo o processo social, não é, em volta desta pessoa. Próximo dos lugares que frequenta, onde circulam sentimentos, afetos, laços, tudo isso é importante no tratamento e conceitua aí a base de tratamento territorial. Principais aspectos da lei de número 10.216. Reorientação do modelo assistencial, não é, que é uma forma de reformar todo aquele processo, como eu já tinha dito antes para vocês, de tratar as pessoas com transtornos mentais de forma desumana. Direitos de usuários, melhor tratamento, preferencialmente nos serviços comunitários de saúde mental, inserção na comunidade, informação sobre o tratamento e direitos aos cuidados integrais. Bom, responsabilidade do Estado para desenvolver políticas públicas para a população, internação com o último recurso terapêutico, proibição de internações em instituições asilares, políticas específicas para pacientes de longa internação. As diretrizes das políticas nacional de saúde mental. Nós temos, primeiramente, a questão da desinstitucionalização. Tirar as pessoas de dentro de um hospital e recolocar ela novamente na sua família, na sociedade, para que ela pudesse tirar as pessoas de dentro do hospital não significa dizer que elas vão ficar desamparadas e sem assistência. Elas continuariam tendo a assistência, só que de forma mais, como que eu posso dizer agora para vocês? Mais leve, mais moderada, né? Com um programa de reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar, redução gradual e planificada de leitos, reorientação dos manicômios judiciários, passou a ser proibidos, leitos hospitais em gerais e expansão dos serviços residenciais terapêuticos. E aqui nós temos a relação do programa De Volta para Minha Casa, ou melhor, De Volta para Casa,
É nesse programa agora que a partir de agora a gente vai focar. Programa de Volta para Minha Casa constituída pela Lei de número 10.708 de 2003, que traz a inauguração do programa de Volta para Casa, que garante um auxílio reabilitação psicossocial para a atenção e acompanhamento de pessoas com sofrimento mental, egressas de longas internações em hospitais psiquiátricos. Dessa forma, assume um papel central de desinstitucionalização, reabilitação psicossocial das pessoas com histórias de internação de longa permanência, conforme indicado na Lei de número 10.216 de 2001, que eu já passei para vocês em PDF e muitos já leram. Objetivo do programa de Volta para Casa: reduzir progressivamente os leitos em hospitais psiquiátricos, qualificar e expandir e fortalecer uma rede extra-hospitalar, que são os CAPs, auxílio reabilitação, um valor de 412 por um período, né, R$ 412 por um período de um ano, né, podendo ser renovado quando necessário. Vale a pena ressaltar para vocês que todas as pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais, como por exemplo autistas e os esquizofrênicos, os que sofrem de outros transtornos como borderline, bem como riscos para suicídio, elas recebem um benefício direto da Previdência, porque elas não têm autonomia e nem poder de decisão sobre si. E com isso, existe uma pessoa responsável, né, um procurador, e com isso também ele passa a ter o direito de receber esse auxílio. É diferente do caso aqui do programa de Volta para Casa. Quem pode se beneficiar? Pessoas egressas de internação em hospitais psiquiátricos, hospitais de custódias, de tratamento psiquiátrico por período igual ou superior a 2 anos. Expresso consentimento do paciente ou de seu representante legal em se submeter às regras do programa. Nós temos aqui outras legislações que trata sobre o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes acometidos com transtornos mentais, e nós temos também a lei ou portaria que regulamenta a lei de número 10.708 e a portaria de número 2078 de 2003, de outubro de 2003, que institui a comissão de acompanhamento das pessoas que estiveram em tratamentos em longa permanência em hospitais, através do programa de Volta para Casa. Reajusta o valor do benefício para 412, que antes eram R$ 200. Quero que vocês vejam aqui mais umas informações extras sobre a magnitude epidemiológica das pessoas com transtornos mentais. Nós temos 3% da população com transtornos mentais severos, persistentes, necessidade de continuidade de cuidados. Nós temos 9% de pessoas com transtornos mentais considerados leves, que precisam de atendimentos eventuais, de 10 a 12% da população dependente de álcool e 56% das e 56% informam sobre a realização de alguma ação de saúde mental, estratégia de saúde da família. Nós temos informação sobre alguma ação de saúde mental a deliberar a questão. Aí nós temos as questões que devem se pensar e é necessário se considerar sobre os critérios epidemiológicos, o critério da população, perfil de rede de saúde mental já existentes, fluxo de demandas de saúde mental, histórico de município e da região e priorização dos orçamentos. Nós temos uma composição de uma rede que traz o tratamento de forma mais específica às pessoas com transtornos mentais, os CAPs. CAPs 1, CAPs 2 e CAPs 3. Cada um tem as suas deveres, o seu comprometimento. Os CAPs são Centro de Atenção Psicossocial. Eu acho que vocês já ouviram falar, não é? Como que funciona o CAPs?
É um serviço aberto à comunidade, local e referência para tratamentos com pessoas que sofrem, né, de transtornos mentais, pessoas psicóticas, neuroses, com sofrimento de álcool e drogas. Nós temos ações em saúde mental de atenção básica, leitos de atenção integral ao CAPS 3, para as pessoas moradoras residentes do programa de volta para casa, centro de convivências. Lá ocorrem as reuniões, né, em que as pessoas elas se relacionam contando as experiências e com isso ajuda o tratamento com uma forma de terapia alternativa. Qual o papel dos componentes da rede de atenção psicossocial CAPS? Nós temos no CAPS 1 pessoas com necessidade de atendimento, vítimas do alcoolismo, droga e ações mentais na atenção básica. Grupo 2 já é o ambulatório, que reorganiza a qualificação de leitos de atenção integral. E nós temos o grupo 4, que é para moradores e residências do programa de volta para casa. E nós temos as experiências de geração de renda, articulações intersetoriais pelo grupo 4. E aqui estão as nossas referências. E logo eu irei passar para vocês em PDF uma atividade a respeito desse assunto. Eu quero que vocês façam um bom proveito. No caso, se vocês tiverem dúvida, continue daquele mesmo modelo, sempre enviando pelo privado, que eu estarei disponível para responder para vocês. E no caso, se as dúvidas forem de forma assim, em comum, tivemos muitas dúvidas em comum, eu gravo um vídeo e envio para o grupo, respondendo e falando a respeito do que vocês acharam mais interessante, quais são as principais dúvidas e o que é mais relevante para esse material, certo? Para o estudo desse conteúdo novo, tá, gente? Boa sorte para vocês e logo, logo a gente se vê.